Olá! Sabe, toda empresa, não importa o tamanho, enfrenta o mesmo desafio. Como é que se conquista um cliente fiel num mercado lotado, abarrotado de opções? A resposta, olha, é bem contraintuitiva e pode mudar completamente a forma como um negócio é visto por dentro. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Com tanta marca, tanta plataforma, tanta promoção brigando pela nossa atenção, a sensação que dá é que lealdade virou coisa do passado. Mas a realidade é um pouquinho mais complexa. E, na verdade, esconde uma oportunidade incrível. E aqui está o grande paradoxo da coisa toda. Vamos pensar no nosso dia a dia. A gente é bombardeado de informação sobre o que comprar, por que comprar, é simplesmente impossível acompanhar tudo. Essa avalanche de escolhas não nos deixa mais curiosos para experimentar, não. Ela nos deixa exaustos. E o que acontece quando as pessoas se sentem assim, confusas, esgotadas? Elas voltam para o que já conhecem, para o que é seguro. Em vez de explorar o novo, elas se apegam àquilo que já tem confiança. Ou seja, toda essa confusão do mercado, na verdade, é a maior oportunidade para uma marca construir lealdade de verdade. E para aproveitar essa chance, a gente precisa voltar para o básico. O especialista Don Peppers resumiu qualquer negócio a estas 3 perguntas fundamentais. Elas vão ser o nosso guia a partir de agora, começando por desvendar alguns mitos bem comuns por aí. Ok, vamos lá. Mergulhando de cabeça no primeiro mito. Aquela ideia de que sucesso se mede só pelo número de clientes ou pela fatia de mercado. É uma crença que está super enraizada, mas que pode ser bem perigosa. Existem basicamente duas escolas de pensamento. A tradicional, que a gente vê em gigantes de bens de consumo, que diz assim: mais mercado, mais lucro por causa da economia de escala. Mas a realidade da gestão de relacionamento com o cliente, o famoso CRM, mostra uma coisa bem diferente. O lucro de verdade quase sempre vem de um grupo bem pequeno e específico de clientes. Esse fenômeno todo tem uma explicação, um padrão estatístico chamado Lei de Zipf. Originalmente, essa lei descrevia a frequência de palavras num texto, tipo, algumas palavras como de ou que aparecem toda hora, enquanto outras, sei lá, idiosincrasia, são super raras. E isso se aplica perfeitamente aos clientes de uma empresa. Na prática, o que acontece em quase todo negócio é que a distribuição de lucros se parece com isso aqui. Uma pequena elite de clientes, coisa de 5%, gera a maior parte dos ganhos. Outros 15% são valiosos, ok. E a grande maioria, uns 80%, esses 80% estão só pegando carona, como dizem. Sair correndo atrás de mais e mais clientes, sem entender quem realmente traz valor, pode levar uma empresa a ter milhões de clientes que, no fundo, dão prejuízo. O ponto-chave é entender de onde o lucro realmente vem. E isso nos leva direto para o segundo mito, essa obsessão moderna com Big Data. Aquela crença de que a gente precisa coletar todas as informações do mundo sobre um cliente para conseguir entendê-lo. Mas e se o segredo não estiver na quantidade, e sim na qualidade? A grande questão é essa. No meio de um oceano de informações, como a gente acha o que de fato importa? O mais interessante é que, na prática, não é preciso saber tanta coisa assim. De centenas de dados possíveis, só alguns poucos têm um valor real para prever o futuro. Olha só esse exemplo do setor automotivo. Perguntar para alguém se a pessoa quer um carro de luxo não adianta nada, mas saber qual carro ela dirige hoje e há quanto tempo, isso tem um poder de previsão gigantesco. Alguém com um carro popular de 8 anos provavelmente não vai comprar um modelo top de linha amanhã. Mas alguém com um carro premium de 3 anos, bom, esse sim é um cliente em potencial. Então, o objetivo muda completamente. Não é sobre acumular dados, é sobre identificar esses pontos de dados de ouro, aqueles que revelam as necessidades e o comportamento futuro de um cliente. Pensa nesse exemplo clássico, a compra de fraldas. Esse dado sozinho não significa só vamos vender mais fraldas. Ele indica que tem um bebê em casa, o que, por sua vez, prevê a necessidade de uns 150 outros produtos. É encontrar esses gatilhos que faz toda a diferença. Vamos para o nosso terceiro e último mito, um que mexe com uma das nossas maiores preocupações: errar. O senso comum diz que uma falha no serviço é um desastre, algo que tem que ser evitado a qualquer custo. Mas e se for uma oportunidade disfarçada? É o pesadelo de qualquer empresa, né? Um produto quebra, um serviço não é entregue, uma promessa não é cumprida. A primeira reação é pânico. Mas o que vem depois é o que realmente define o relacionamento com aquele cliente. E a resposta é surpreendente. Uma recuperação de serviço bem feita
não só conserta o problema, ela pode fortalecer o relacionamento ao nível que nem existia antes. A experiência mostra que, ao resolver um problema de forma excepcional, as empresas ganham fãs, defensores ferrenhos, clientes que vão contar essa história para todo mundo. Certo? Mas como fazer isso em grande escala? Uma ferramenta poderosa para isso é o chamado cronograma de autoridade. O nome pode parecer meio burocrático, mas a ideia é revolucionária. Dar poder de verdade para a equipe da linha de frente, tomar decisões e até gastar dinheiro para resolver os problemas na hora, sem precisar pedir 1000 aprovações. A intuição da gente diz que isso ia fazer os custos explodirem, certo? Errado. A experiência de uma grande rede de hotéis mostrou que, depois de implementar isso, o custo total de recuperação de serviço despencou. E por que isso aconteceu? Primeiro, porque resolver na hora evita que a frustração do cliente vire uma bola de neve, o que deixaria a solução bem mais cara. Segundo, quem está na linha de frente é, na verdade, muito cuidadoso com o dinheiro da empresa e acha soluções criativas e baratas. E terceiro, ser reconhecido por resolver bem um problema dá prestígio, dá motivação. E tudo isso nos leva ao alicerce, a base que conecta todos esses pontos. No fim das contas, não é sobre tática ou tecnologia. É sobre colocar alma, colocar humanidade no centro da experiência do cliente. E dá para fazer isso até na automação. Um exemplo incrível veio do primeiro-ministro da Índia. Depois de uma medida bem polêmica, ele respondeu por e-mail a milhões de pessoas. Para quem apoiou, ele agradeceu. Para quem criticou, ele respeitou a discordância, mas fez um apelo por um objetivo em comum. O resultado? Centenas de milhares de críticos mudaram de ideia. Respeito gera respeito. Essa mentalidade, claro, precisa vir de cima. Um grande CEO indiano tinha este cargo no seu cartão de visitas, associado de atendimento ao cliente e CEO. Ele fazia questão que todo mundo, inclusive ele, fosse antes de tudo um atendente. Ele obrigava os executivos a passar dias no chão de loja, sabe? Porque sem entender o que a linha de frente enfrenta, não tem como entender a alma da organização. E isso nos deixa com uma reflexão final. No meio de tantas planilhas, de tantos algoritmos, é muito fácil esquecer que, do outro lado de cada transação, tem um ser humano. A questão não é se a tecnologia pode substituir a gente, mas como podemos usar tudo o que temos para servir melhor essa humanidade. Então a pergunta que fica é: onde é que está a alma do seu negócio?